Mateus 15, 20. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Pai, por tua santa palavra, e quero pedir a ti, Senhor, o entendimento, ó Deus, que cada um de nós, Senhor, possamos ter entendimento da tua palavra, compreensão da tua palavra, Pai, que todos que estão aqui na igreja recebam do teu Espírito Santo a direção, aqueles que nos acompanham também através da rede social, que eles também possam receber a direção do Senhor para as suas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: o que de fato pode contaminar a humanidade? Como introdução a esta palavra, eu quero ler em 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 3 e 4, que nos diz assim, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja que esta orientação de Deus é que aquilo que as pessoas em um tempo iriam querer ouvir é só aquilo que lhes agrada. Então faça um exame pessoal. Você só gosta de ouvir elogios ou você também gosta de ouvir uma correção? Você só gosta de ouvir as pessoas dizendo que você está lindo, ou você também escuta aquela que diz que você está feio, que está passando do limite, né? Ou não? Ou você é aquela pessoa que diz assim: olha, o fulano, ele disse isso para mim, mas eu não gostei. Olha, o ciclano disse aquilo para mim, mas eu não gostei. As pessoas que gostam dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, são aquelas pessoas que gostam somente de receber elogios. Elas não aceitam nada que não seja aquilo que vai amaciar o seu ego e levantar o seu ego. É deste grupo de pessoas que nós estamos falando. Existem pessoas que elas procuram interlocutores e que elas estão próximas de pessoas que somente vão agradá-las. E isso leva a pessoa muitas vezes à destruição, leva as pessoas a ter uma vida de tristeza, de angústia, de melancolia, porque quando ela descobre que ninguém falou a verdade para ela, que ninguém disse o que ela precisava ouvir, ela cai em si e entra em tristeza profunda. Nós que pregamos a palavra de Deus, vamos falar sempre o que a Bíblia diz. Então, às vezes você vai ouvir uma palavra e talvez aquela palavra não te agrade, mas isso não vai fazer você abandonar a palavra de Deus. Vai fazer você dizer assim: Senhor, me ajude para que eu possa cumprir a tua palavra. E dentro deste raciocínio, nós vamos observar que o Senhor Jesus, ele tinha uma classe de falsos mestres e de falsos ensinadores que estavam direto acompanhando ele apenas para atrapalhar o ministério. Esses eram os fariseus. E eu quero dar uns exemplos aqui para vocês, aqui mesmo em Mateus, só que no capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim: os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos:
Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aqui, os fariseus eram um grupo de pessoas que eles se reuniam para conhecer a palavra de Deus, mas eles não só conheciam a palavra de Deus, mas eles acrescentavam os seus próprios ensinamentos à palavra de Deus. Eles davam as suas interpretações e a sua forma de pensar. E eles eram contra o ministério de Jesus. Jesus os classifica como falsos, como hipócritas, porque eles mandavam as pessoas fazerem as coisas, mas eles mesmos não praticavam. Por isso Jesus os chamava de falsos. Então aqui essa figura dos fariseus é a figura do falso profeta, do falso pastor, do falso bispo, do falso apóstolo, do falso mestre, do falso evangelista. É isso que você precisa ter na sua mente. Também Jesus foi muito duro com eles, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 23, Jesus fala o capítulo todo sobre eles, mas eu quero ler apenas um versículo, o versículo 13, que diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, falsos, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Porque os fariseus, eles impediam as pessoas. E você vai observar aqui que o Senhor, ele aprofunda a sua crítica no versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, que era uma pessoa convertida ao judaísmo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus aqui, ele foi um juiz, ele deu a sentença dos fariseus. Ele disse: vocês fariseus vão para o inferno, e quando vocês percorrem o mar, a terra, quando vocês vão nos lugares mais longínquos para transformar prosélitos, seguidores da religião de vocês, vocês estão fazendo daquelas pessoas filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos. Você já pensou uma pessoa ser feita filha do inferno ou filho do inferno 2 vezes mais do que aquele que está ensinando? Algo que tem que ficar bem claro: a doutrina do inferno é de Jesus. Jesus, ele é o mestre que explica sobre o inferno e que fala que o inferno existe. Então, por exemplo, uma pessoa que diz que o inferno não existe, ele não é discípulo de Jesus, porque Jesus ensinou assim e os discípulos de Jesus também continuam ensinando da mesma maneira que Jesus ensinou. Quando Jesus ele vem e traz a gravidade da história, e traz a gravidade do problema, e mostra para aquelas pessoas que eles estavam no caminho errado, isso adiantou alguma coisa? Não. Porque os fariseus continuavam no caminho errado, eles continuavam na direção que desagradava a Deus. Mas o que deveria fazer um falso mestre como os fariseus? Nós temos um exemplo de um deles. Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 5 diz: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. O apóstolo Paulo foi fariseu, mas ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco e deixou de ser fariseu e passou a ser um apóstolo de Jesus, um enviado de Jesus. Então veja bem, ele não poderia ter continuado como fariseu, porque ele diz no passado: eu fui fariseu, eu segui a doutrina dos fariseus, mas agora eu sigo a doutrina de Cristo.
Então não tem como uma pessoa ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. E o Senhor Jesus coloca os fariseus na classe dos falsos. Trazendo para os dias de hoje, é exatamente isso que nós estamos vivendo. Nós temos que prestar atenção naquelas pessoas que estão fazendo acréscimos ao que Jesus falou. Naquelas pessoas que estão retirando partes daquilo que Jesus falou. Se a pessoa tira parte do Evangelho, então é um falso mestre, é um falso ensinador. Se a pessoa acrescenta algo que não está na palavra, também é um falso mestre, é um falso ensinador, porque nós seguimos a palavra de Deus, nós seguimos a direção de Deus para as nossas vidas. O nosso texto principal de Mateus 15, ele tem muitas lições. Então agora vocês têm a ideia do que é o falso mestre, o falso profeta, o falso ensinador, aquele que vem dizendo que está em nome de Deus, mas ele não está. Ele está em nome de si mesmo ou de alguma religião do planeta. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Esse aqui é o primeiro ponto do nosso texto, que aqui fala sobre a tradição dos anciãos, a tradição dos fariseus, a tradição dos escribas, a tradição daquele povo. O que aconteceu? Os fariseus ficavam só de olho naquilo que os discípulos de Jesus faziam. Eles ficavam observando. E eles, na visão deles, eles encontraram uma falha. Opa, olha lá, ó, a falha. Olha a falha. Encontrei a falha. Uma vez, irmãos, numa das igrejas que eu tive a oportunidade de estar, um pastor, ele pregou com o zíper da calça dele aberto. Porque às vezes, irmãos, o zíper estraga, pode acontecer alguma coisa. Como eu estava numa posição que eu não prestei atenção, onde eu estava sentado não dava para ver, mas outras pessoas viram. E quando acabou o culto, o principal comentário das pessoas era que aquele pregador tinha pregado com o zíper da calça aberto. Não tinha visto mais nada, só viam aquilo. Só que quem viu não falou, não alertou, não deu um toque nele, não falou no ouvido dele, porque pode acontecer alguma coisa. Igual, por exemplo, a minha esposa fala que um dia as minhas calças vão acabar rasgando e vai acontecer alguma coisa desse tipo. Pode acontecer de uma calça rasgar, de acontecer, do zíper estragar. Só que qual que foi o problema ali? As pessoas viram aquilo, ficaram caladas, ninguém orientou, ninguém falou, ninguém me procurou, ninguém falou com o diácono, com a diaconisa, com ninguém. Simplesmente depois, eles saíram falando mal daquele pastor. Então estas pessoas exemplificam para mim os fariseus dos dias de hoje, que são aquelas pessoas que estão na igreja para reparar um detalhe. Eu mesmo não vi, mas existem pessoas que viram. Então, quando você está exposto, igual, por exemplo, cada pregador, cada pregadora, quando sobe aqui, a pessoa fica exposta. Igual você está vendo o pregador ou a pregadora de um jeito que ele mesmo não está vendo. Não existe um espelho para que o pregador fique olhando. Pode estar alguma coisa errada em mim e as pessoas não verem. E as pessoas não prestarem atenção. Pasmem vocês, eu já preguei com o cabelo atrapalhado. Quando eu tinha cabelo. E alguns irmãos depois falaram para mim: pastor, seu cabelo está todo atrapalhado para cima e tal. Agora não tenho mais esse problema. Deus resolveu. Falou: desse mal ele não vai mais ser falado. Estas coisas, meus irmãos, são do dia a dia. Pode acontecer, só que veja bem, qual foi a mensagem que o pregador pregou? Ninguém sabe.
mas as pessoas sabem que aquela presilha, aquele zíper ficou aberto. A pessoa sabe que aquele cabelo estava atrapalhado, ou que aquela situação estava acontecendo, igual sapato furado. Tem muito pregador que tem o sapato furado, mas aí às vezes quando ele está na frente, ele vai andar ou correr, aparece lá o buraco, e aquilo fica na mente das pessoas. Você viu, olha lá, o sapato do pregador está furado. Então muitas pessoas, elas só conseguem ver o detalhe negativo, elas só conseguem ver o problema. Este é o exemplo que eu estou dando a vocês do que seriam os fariseus. E qual foi a reparação deles aqui? Os teus discípulos não lavou a mão, não lavou. Se fosse aqui, eles iriam ter uma câmera no banheiro, naquela pedaço de lavar as mãos, para saber se você usou o banheiro e lavou as mãos. Se não lavou, acende uma luz. Volte e lave as mãos. Volte e lave as mãos. Vocês sabiam que nós vivemos isso no tempo da pandemia? Que a gente chegava na porta da igreja ou dos estabelecimentos e tinha que passar o álcool em gel ou o álcool 70%. Então não podia entrar ou sair sem aquilo. Então a gente foi acostumando com aquilo, era mais ou menos isso. Então eles ficavam de olho, quem aqui não lavou as mãos? Ah lá, foram os discípulos de Jesus, foram eles. Então eles encontraram este problema. Agora, o segundo ponto é a partir do versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai e a sua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então aqueles fariseus acusaram os discípulos de não lavar as mãos, de comer sem lavar as mãos. Jesus, respondendo aos hipócritas, falou: vocês invalidam o mandamento de Deus. Foi muito mais grave o que os fariseus faziam do que aquilo que os discípulos fizeram. Eles estavam transgredindo o mandamento humano, os discípulos, e os fariseus estavam transgredindo o mandamento divino, que era o mandamento de Deus. O mandamento de Deus era cuidar da família, cuidar do pai e da mãe. E esses fariseus e escribas diziam o seguinte: se por acaso a sua mãe ou seu pai estiver precisando de alguma coisa, mas você já tiver empenhado aquele bem seu, ou aquele recurso financeiro para uma oferta, você não deve ajudar os seus pais, você deve dar a oferta e deixar os seus pais sem ajuda. E Jesus falou: não é assim que a palavra de Deus diz, não é assim que é o correto. Primeiro deve-se socorrer ao pai e à mãe, foi o que Jesus mostrou no texto, mas eles faziam o contrário. Então entenda uma coisa: toda hipocrisia e falsidade nunca vai cumprir a palavra de Deus. Eles sempre vão ter o mandamento de homem, eles sempre vão dizer que em tal lugar não é assim, em tal lugar não é assim, em tal lugar não é assim, e aí eles vão colocar isso como uma regra, como uma norma, mas são mandamentos de homens e não mandamentos de Deus. Jesus deixou isso bem claro para eles. O terceiro ponto que você vai ver aqui, agora a partir do versículo 7. Hipócritas, disse Jesus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando aí aqui essa questão de preceitos dos homens, é muito importante você observar que nós temos preceitos dos homens também. Nós temos leis que são humanas. Nós temos situações onde nós
realizamos determinadas atitudes baseadas em orientação humana. Por exemplo, norma de segurança no trabalho é humana. Porque no seu ambiente de trabalho você tem uma norma de segurança. Algumas pessoas aqui trabalham usando equipamento de segurança. Outras pessoas aqui precisam trabalhar, no trabalho precisa ser camisa de manga comprida, precisa ser bota. Dependendo do lugar onde você trabalha, você tem uma norma humana de segurança que você tem que obedecer. Só que quando nós estamos falando das coisas de Deus, nós estamos dizendo que o nosso principal foco aqui na presença de Deus é obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus, é seguir ao Senhor, é ter a nossa vida no altar de Deus. Jesus não estava falando que aqueles ensinamentos dos anciãos eram ruins, mas Jesus estava falando, vocês estão esquecendo dos mandamentos de Deus e obedecendo os mandamentos dos homens. Por que no emprego, no trabalho, as pessoas obedecem às normas de segurança? Porque é obrigatório. Porque se não cumprir as normas de segurança, a pessoa é demitida. Agora, quando a pessoa chega na presença de Deus, às vezes ela não quer obedecer aquilo que está na palavra de Deus. Ela quer relativizar o ensinamento de Deus, dizendo, não, isso não é para mim, isso não é para nós, a gente não precisa fazer desse jeito assim, também tudo não, precisa sim, irmão. Assim como nós obedecemos o sinal de trânsito, que é uma lei humana, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós não podemos colocar o mandamento dos homens acima do mandamento de Deus. Essa é a orientação aqui. Temos aqui também, seguindo o texto, o quarto ponto, versículos 10 e 11. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Aí vem a questão, o que é que sai da minha boca? Palavras, palavras. O que sai da sua boca são palavras. Então, o que contamina de verdade o homem é aquilo que se fala, não é aquilo que se come. O Senhor Jesus está falando. Vocês estão trazendo, em outras palavras, uma questão que é uma questão humana. Mas o que o Senhor Jesus estava fazendo, em outras palavras, eu estou trazendo uma questão celestial, eu estou trazendo uma questão eterna, eu estou trazendo a visão do céu para a terra. A visão, irmão, que você está recebendo aqui na igreja, é a visão do céu, é a visão de Jesus. A visão, irmã, que você está recebendo aqui na terra, aqui na igreja, é a visão de Jesus. Não é a nossa visão, não é aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós achamos, mas é aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ele está deixando bem claro para a multidão, ele falou, vocês estão vendo isso aqui? O que contamina o homem, o que prejudica o homem, o que pode fazer de fato o homem sofrer, é o que sai da boca, não o que entra pela boca. O Senhor Jesus trouxe um ensinamento e muitos não entenderam. Até mesmo os apóstolos ficaram em dúvida. O que sai da boca do homem, as palavras, o que isso significa, o que isso quer dizer? E aqui nós vamos para o quinto ponto, a partir do versículo 12. Então, cercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Olha a palavra deles. O Senhor está sabendo, você ouviu lá, ó. Eles ficaram bravos, eles ficaram escandalizados, eles não gostaram daquilo que o Senhor falou. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O Senhor está falando assim, não foi o Pai Celestial que enviou estes fariseus. O meu Pai Celestial não plantou estes falsos mestres.
esses falsos ensinadores, que, como eu mostrei para vocês no início, precisariam, como o apóstolo Paulo, se arrepender e mudar de vida. Porque a maioria das pessoas que acha que conhece a palavra de Deus, que acha que conhece as coisas de Deus, não vive aquilo que é de Deus. Eles vivem mais os preceitos humanos. Eles vivem mais aquilo que para eles está confortável e para eles está bom. Então, se estiver bom para mim, eu vou viver do jeito que eu quero viver e que é melhor para mim. E a palavra de Deus diz que não. Eu tenho que viver do jeito que é melhor, que o meu Criador falou que é. Então, se Deus falou que é melhor, é o que Ele disse que é melhor. Não é o que eu quero que é melhor. E aqui, diante desta palavra, você vai observar que quando o Senhor Jesus fala que são cegos, guiando cegos, e ambos cairão no abismo, Ele está dizendo, estas pessoas que ensinam os preceitos dos homens, e que ficam focados nos preceitos dos homens, e que dedicam a sua vida aos preceitos dos homens, eles levarão outros com eles. E a questão que eu quero deixar para você é, você quer ser levado pelos cegos? Você quer ser guiado pelos cegos? Nós estamos sendo guiados por aquele que vê todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. É a Ele que nós devemos seguir. Todos nós temos a palavra. Como eu falei a vocês, nós também recebemos as normas dos homens. Nós recebemos. Outro exemplo que eu posso dar a vocês. Uma igreja como essa, para funcionar, ela tem que obedecer às normas da Receita Federal. Ela tem que obedecer às normas municipais. Porque senão ela não pode funcionar. Então nós também obedecemos às normas. Porém, essas normas estão em segundo lugar. Em primeiro lugar está a palavra de Deus. Em primeiro lugar está a orientação de Deus. E aqui, você observa que Jesus, ele vai explicar tudo agora, a partir do versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: falsos mestres, como os fariseus daquela época, vão chegar até você para ensinar estas coisas para você, ó. Maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Você sabia que a pessoa que furta, ela tem que aprender a como furtar com outra pessoa? A pessoa não começa a furtar do nada. Ela tem que ter um professor de furto. A pessoa que fuma, ela teve que aprender a fumar com um professor de fumo. A pessoa que é alcoólatra, ela teve um professor do álcool que ensinou a beber. Às vezes, irmãos, nós não prestamos atenção, mas essas pessoas que estão no tráfico de drogas, elas tiveram um professor de tráfico de drogas. As pessoas que estão nos assaltos a banco, elas tiveram professores de assaltos a banco. As pessoas que estão vivendo na prostituição tiveram professores de prostituição. Pessoas que chegaram para elas e ensinaram como se prostituir, como roubar, como mentir, como enganar. E às vezes essas pessoas estão por aí ensinando o que é errado, ensinando o que não presta. Mas nós
vamos continuar ensinando a palavra de Deus, ensinando aquilo que leva para o céu. Esta é a nossa missão. Agora, nós temos que ensinar, irmãos. Esta é a nossa missão, pregar a palavra de Deus. E você observa aqui que todo este mal que é falado, é ensinado. As pessoas ensinam. A criança, ela sai de casa e alguém aparece com uma arma e fala: vem cá, você quer segurar a arma? E entrega a arma na mão da criança. E ali ele vai ensinando a criança a manusear a arma, até gosto pela arma. Preste atenção numa coisa: o mal, ele tem os seus agentes, os seus mestres falsos, aquelas pessoas que estão ensinando a praticar aquilo que não presta, a praticar aquilo que não é certo. Mas também existem no reino de Deus homens e mulheres que entregaram a sua vida para ensinar aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então, quem nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo aqueles que estão ensinando o mal ou aqueles que estão ensinando o bem? Foi o que Jesus falou: se vocês continuarem dando ouvidos para estas pessoas falsas, elas vão levar vocês ao pecado, elas vão levar vocês a coisas que desagradam a Deus. Mas se vocês continuarem firmes com Jesus, vocês vão ser levados aos céus. Esta é a palavra de Deus. Então preste atenção: quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos permanecer atentos ao que realmente contamina a humanidade. A palavra de Deus também diz: não coloque coisa imunda diante dos vossos olhos, só coloque coisa boa diante dos seus olhos. É você que pode colocar as coisas diante dos seus olhos. Coloque as coisas boas, para que o Senhor possa te fortalecer, para que o Senhor possa te guiar, para que Deus possa te conduzir. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu